Meus irmãos, mais uma vez, muito bom dia a todos. Nós vamos iniciar hoje o estudo da nossa confissão de fé, no capítulo 1, seção 1. E eu queria inicialmente que a gente pudesse abrir a palavra do Senhor em Salmo de número 19. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso de número 6. Salmo 19, de 1 a 6. Eu queria hoje que vocês acompanhassem a leitura de todos os textos bíblicos, tá bom? E tomassem nota também. O que eu vou falar para os irmãos hoje aqui está em slide. Então, depois, se você quiser, para poder estudar em casa, você diz que aí eu, de repente, boto no grupo da igreja, né? Agora me cobre, né, Paulo? Tem que cobrar, porque senão eu esqueço mesmo. Então, me peça, cobre, para eu digo, essa lição, tá bom? Então, o esboço do que eu vou falar até aqui, eu acho que te ajuda para você relembrar, pelo menos, os preceitos ali básicos, combinado? Então, nós vamos iniciar com o Salmo de número 19, verso 1 a 6. Antes de lermos, nós vamos orar ao nosso Deus, pedindo que Ele nos dê graça, iluminação do Seu Santo Espírito. Ó Deus maravilhoso, Senhor nosso, graças te rendemos por Teu cuidado e amparo. Sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. Por isso, neste momento desta lição, ajuda-nos também para que não somente compreendamos, mas vivamos de acordo com o que temos aprendido. Este é um desafio da nossa vida, Senhor, essa coerência entre o que professamos e o que fazemos. Dá-nos graça, ó Deus, para fazermos isto com alegria, com entendimento, visando a glória do Teu nome e a edificação da igreja, e o testemunho perante os perdidos. Assim oramos em Cristo, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. A palavra de Deus diz assim, irmãos, ao mestre de canto, o Salmo de Davi: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Amém. Meus irmãos, quando nós lemos esse texto do Salmo 19, todo ele, na verdade, vai trazer-nos um tema que é a revelação do Senhor, a revelação que Deus faz acerca da sua própria pessoa, do seu ser. E num primeiro momento, que é exatamente esta porção que nós lemos, do verso número 1 a 6, a revelação que está contida aqui, a revelação que Deus faz de si mesmo, é conhecida, do ponto de vista sistemático, como a revelação geral, tá? Revelação geral, que é aquela que todos os homens, indistintamente, eles têm acesso. Logicamente que esta não é a única revelação que Deus faz do seu ser e das suas obras, até porque nós temos mais duas. A segunda, que é a Escritura, que é chamada de revelação especial, e para conhecer esta, somente aqueles a quem Deus ilumina, dá compreensão, entendimento. E a outra revelação, que é a revelação do próprio Deus em Jesus Cristo, quando Ele habita encarnado entre nós, e o próprio Deus fala conosco, como nós temos registrado na palavra do Senhor. Então você tem aí três âmbitos desta revelação, né? A revelação geral, que se dá por meio da criação, a revelação especial, que é a palavra de Deus, e a revelação do próprio Deus, na medida em que Ele habita encarnado entre nós. Na nossa confissão de fé, irmãos, o primeiro capítulo que nós temos é exatamente sobre este assunto, da Escritura Sagrada. Mas é interessante considerar um alerta que fez um autor, que quando a palavra de Deus vai ser estudada por meio da Escritura, neste capítulo 1, ele não começa, os autores não começam
falando logo da Escritura. Mas o primeiro tópico que eles trazem, é sobre a revelação. Isso é extremamente significativo. Por quê? Porque é impossível ao homem conhecer algo sobre Deus sem que ele tenha antes se revelado. Então, para que você entenda a importância da Escritura para a sua vida, para a vida do povo de Deus, é necessário que antes mesmo disso você compreenda o que é revelação e qual é a sua necessidade. Nesse sentido, portanto, você não haverá como conceber qualquer manifestação religiosa sem que haja uma revelação. Toda e qualquer manifestação religiosa, verdadeira ou falsa, ela é precedida por uma o quê? Revelação. Quem quer que se arvore por conceber isto, deverá necessariamente partir de uma o quê? Revelação. Então vamos dar aqui alguns exemplos. Quando você vê aí uma seita, né, sendo levantada, uma das coisas que vai fundamentar todo o procedimento daquela seita, o seu corpo credal, as suas práticas, está fundado em quê? Em uma revelação que estas pessoas disseram que receber. Também a nossa religião cristã, né, nós cristãos bíblicos, reformados, fundamentamos também a nossa manifestação religiosa através de uma revelação do próprio Deus. Então, sem a revelação, não há como conceber religião. Por quê? Porque toda religião, ela tem na sua base o quê? Uma revelação. Se de Deus ou não, aqui não é o espectro ainda, mas ela precisa necessariamente de quê? De uma revelação. Assim sendo, irmãos, não é sem razão, portanto, que estes homens, quando forem escrever a nossa confissão de fé, eles partiram exatamente deste conhecimento acerca da revelação. O que é que era necessário para aqueles que tomam a Bíblia como a palavra de Deus, suficiente, inerrante, autoritativa, não é? Tivessem sobre revelação. E aqui eu queria ler para os irmãos o que a nossa confissão de fé traz no capítulo 1, seção 1. E depois de ter lido, nós vamos ver então algumas coisas sobre revelação e voltamos para a confissão de fé para analisá-la à luz dos textos bíblicos, tá certo? Então esse será o caminho que nós percorreremos. A leitura da confissão, do que é posto, um conhecimento geral sobre revelação de modo geral, ok? Depois voltaremos para a confissão para estudar à luz da Escritura o que nos é dito. A nossa confissão de fé, no capítulo 1, seção 1, e eu espero que você tenha trazido no seu celular, ou na sua confissão, ou na sua Bíblia de Genebra que tem, mas é bom que você acompanhe, diz assim, olha bem: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência, de tal modo, manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessários para a salvação. Por isso, foi o Senhor servido em diversos tempos e de diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade, e depois, para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isto torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus a sua vontade ao seu povo. Então, note bem que, de início, ele já coloca a existência de Deus e da revelação que Deus faz, e já estabelece aqui dois parâmetros. Há uma revelação que atinge de modo mais geral e outro de modo que mais específico. Mas antes disso, é importante que a gente entenda alguns aspectos. Primeiro, por que é necessário que Deus se revele ao homem? Por que é necessário que Deus se revele? Eu creio que nós seremos grandemente ajudados e teremos um caminho correto se pensarmos na dimensão do Senhor, do seu ser. Deus é um ser o quê? Infinito. Você tem noção do que é infinito?
Talvez o mais óbvio fosse dizer, né? Infinito é infinito. E ele é. Ele é o quê? Infinito. Então, a infinitude de Deus é um dos seus atributos. Então, por mais que a gente palmilhe, aprofunde, nunca, jamais conheceremos a Deus plenamente. Por quê? Porque se por um lado Deus é infinito, nós somos o quê? Então, como é que o finito pode se arvorar a conhecer o infinito, salvo pela revelação que o infinito fizer de si mesmo? Então, por nossa própria condição, à luz daquilo que Deus é e o foi e o será eternamente, um Deus infinito, foi necessário para nós, não para Deus, que Ele se revelasse, porque senão jamais nós o quê? O conheceríamos. Porque o que é finito não tem condição de conhecer o que é infinito, salvo se o infinito o quê? Se revelar. Então a primeira coisa é essa. A segunda coisa, então, essa infinitude de Deus, é algo que eu já falei, mas precisa ser frisado. É que o homem, ele é limitado em seu conhecimento. Sendo criado finito, ele tem ainda o quê? Uma limitação. Essa limitação se dá originalmente porque ele é um ser criado, mas também secundariamente pela própria condição da sua natureza após a queda. Então, antes da queda ele já era limitado, foi necessário que Deus se revelasse. E depois da queda, mais ainda. Porque além da sua limitação, existe agora também uma outra coisa, que é o quê? A depravação. Então, em face da nossa condição pré e pós-queda, nós somos limitados no conhecimento. E o pecado acentuou ainda mais isto. Então, nós temos um Deus infinito, que é impossível de se conhecer por suas criaturas, salvo se Ele se revelar, e temos criaturas finitas, que são limitadas pré e pós-queda a este conhecimento de Deus. Por quê? Porque eles não têm condição de conhecer a Deus, como eu disse, salvo se Deus o quê? Se revelar. Aí tem uma terceira condição. Uma vez que nós fomos criados por Deus, um ser infinito, criou seres finitos, um ser que tem todo conhecimento e saber, criou seres que podem conhecer parcialmente algo, temos uma terceira questão. Qual é? É que, tendo Deus nos criado, Ele se deu a conhecer naquilo que era necessário ao homem. Então havia em nós, a partir da nossa própria condição de criados à imagem de Deus, a necessidade de conhecer alguma coisa sobre Deus. Não tudo, porque Ele é um ser o quê? Infinito, mas precisávamos conhecer algo. Então, a questão da nossa necessidade, é bom que se frise isso, e não da de Deus, fez com que Deus, de modo misericordioso, bondoso e sábio, desse-nos na proporção correta a medida de conhecimento que nós, de alguma forma, suportaríamos. Porque imagine aqui o seguinte, essa ideia de suportar. Imagine que você tem aqui, aqui na minha mão fechada, o ser finito. E você quisesse colocar dentro desse ser finito o infinito, o que é que aconteceria? Nós sucumbiríamos, irmãos. Sucumbiríamos. Então Ele deu a conhecer a medida da proporção da nossa capacidade, que é limitada. Então você tem três coisas que fazem com que a revelação seja necessária, não é? Deus infinito, um homem finito e a necessidade que esse homem finito tem de conhecer a Deus, mas conhecer na proporção adequada, porque se der além, ele pode o quê? Sucumbir, perecer diante disso. Ok? Então vamos dar aqui um exemplo, não de conhecimento, mas de percepção da infinitude de Deus. Quando Deus em Cristo se revela a Pedro, Pedro fala algo, né? Tem uma expressão que é extremamente importante, que revela a grandiosidade de Deus e a pecaminosidade do homem. Quando Deus se revela a Pedro, Pedro diz: Senhor, afaste de mim, porque sou homem o quê? Pecador. Então ele está consciente que um ser tão santo não pode habitar na presença de um ser impuro.
Então isso mostra que há uma desproporção entre Deus e nós. O mesmo se observa também em Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Quando eu vi aquela glória, os anjos voando, eu disse: ai de mim, não tem condição de eu estar presente de um Deus como esse. Então, não somente com relação ao atributo do conhecimento, da infinitude, mas qualquer outro, é impossível que nós habitemos diante da presença dele. Então, era necessário que Deus o quê? Se revelasse a cada um de nós. Agora, a questão é a seguinte: se isso era necessário, como é que a gente pode entender as formas pelas quais Deus se revelou a cada um de nós? E aí é necessário a gente dar mais um passo. Quando a gente vai analisar a revelação de Deus, nós temos duas possibilidades de classificação, e elas são paralelas, não são concorrentes. Uma vai ajudar a outra na compreensão do conteúdo maior. A primeira é a seguinte: você tem revelação chamada de revelação natural e revelação sobrenatural. A natural, ela atém-se juntamente com o sobrenatural ao modo de revelação de Deus, como Deus se revela. Então, por exemplo, quando Deus se revela através da criação, traz chuva, faz o sol nascer, os peixes se reproduzirem. Então é um modo de Deus se revelar o quê? Naturalmente. Então isso chama o quê? Revelação o quê? Natural. Aqui se dá por meio da criação. Na sobrenatural, Deus intervém sobrenaturalmente na criação. Então, na natural ele age por meio do que foi criado. Chuva, sol, como eu falei, reprodução dos animais, isso o quê? É Deus se revelando o quê? Naturalmente, através da sua criação. Na sobrenatural, ele intervém sobrenaturalmente o quê? Na sua criação. Nesse sentido, portanto, ele se vale dos meios naturais, mas age o quê? Sobrenaturalmente. Então, por exemplo, você tem um evento na Escritura em que a terra se abriu, e tragou uma família. Então ele se valeu de um evento natural para agir o quê? Sobrenaturalmente. Você já viu algum caso da terra tragando o povo? Então é um evento que aconteceu a partir da criação, mas de modo o quê? Sobrenatural. Então Deus se revela assim. Mas você tem uma outra classificação que é chamada de geral e especial. Nesse sentido, a atenção não é com relação ao modo de Deus se revelar, mas ao objeto da revelação. Ok? A primeira é com relação ao modo, a segunda é com relação ao objeto. Essa classificação que está relacionada com o objeto recebe o seguinte nome: revelação geral e revelação o quê? Especial. Qual é então o objeto da revelação geral? É a criação de Deus e a sua providência. Ou seja, é tudo que Deus criou e a maneira pela qual Ele dirige, sustenta, preserva e governa tudo que Ele criou. Que nome dá essa revelação? Revelação o quê? Geral. Então você tem uma com relação ao modo natural ou sobrenatural, e você tem uma com relação ao objeto, que é qual? Geral ou especial. Na geral, Deus se revela através de quê? De tudo que Ele criou e a forma como Ele providencialmente dirige, sustenta, preserva e governa. Que nome recebe essa revelação? Geral. Pastor, e a especial? Se ela vale com relação ao objeto, a especial, ela é uma revelação que Deus faz com foco na redenção. Grave bem isso. Se o foco da geral é a criação, o foco da especial é o quê? A redenção. Então, quando Deus se revela de modo especial, o que é que Ele tem em mente? A redenção de pecadores. Quando Ele se revela de modo geral, o que é que Ele tem em mente? A preservação de tudo que Ele criou, a direção e o governo. Então a revelação geral, ela não é dada para a redenção, porque para a redenção Deus se revelou de um modo quê?
especial. E qual foi esse modo especial? É isso que nós vamos aprender nestas aulas, e particularmente no dia de hoje, embrionariamente. Então, antes de entrar na confissão, é importante que você tenha em mente essas coisas. Que Deus se revela por uma necessidade nossa, não dele. Que se ele não se revelasse, jamais poderíamos conhecê-lo. Jamais. Porque o finito não pode conhecer e compreender o infinito. Então foi necessário que ele se revelasse. Que ele o fez na medida das nossas condições, que ele mesmo nos deu. E que esta revelação, ela se dá de modo geral, sobre duas perspectivas. Sobre o modo que acontece, então você tem natural e sobrenatural, e sobre o objeto da revelação. No caso, o primeiro, revelação geral, que seria a criação, então Deus revela a sua criação, e no sentido especial, da revelação especial, Deus revela a sua redenção, como que ele salva o seu povo. Dito isto, irmãos, agora é necessário para a gente conceber uma outra coisa. Se a revelação ela é necessária, como nós vimos, né, agora há pouco, existem tentativas humanas de invalidar as revelações? Porque essa é a doutrina. Existe alguma falsa doutrina para tentar combater a revelação? Tem. Então vamos lá. No que diz respeito à revelação geral, olha só, existem pelo menos 3 doutrinas falsas que vão tentar combater a revelação geral. O ateísmo, ok? O panteísmo e também o agnosticismo. Grave só isso, não precisa saber o que é por enquanto. Então eu quero que você entenda o seguinte: contra a doutrina da revelação geral, existem 3 conhecidas falsas doutrinas e seus desdobramentos: o ateísmo, o agnosticismo e o panteísmo. Estas 3 tentam combater o quê? A ideia de revelação geral, que é uma doutrina bíblica. Nós acabamos de ler aqui o Salmo de número 19. No que diz respeito à revelação especial, nós também temos falsas doutrinas que tentam combater a revelação especial. Dentre elas, as mais comuns estão o deísmo e o liberalismo teológico. O deísmo e o quê? E o liberalismo teológico. Então, o que é importante para você saber? Que você, neste mundo, uma vez que você compreenda a ideia de revelação segundo a Escritura, você tem que estar ciente de que falsas doutrinas já existentes tentarão dissuadi-lo para que você não creia nem na revelação geral e nem na revelação quê? Especial. O que finalmente vai levar você a desacreditar em quê? Na palavra de Deus. Agora lembre do que eu disse no início. Toda religião pressupõe revelação. Então, se eu passo a desacreditar na Bíblia, eu vou precisar de outro livro para colocar no lugar da Bíblia. Então você nunca vai se apartar da revelação. A questão é qual que você vai abraçar. Então, aquela ideia de que a pessoa, não creio mais nisso, então eu não preciso mais dessa revelação. Não, você não precisa dessa, mas você vai ter que abraçar outra. Por quê? Porque toda religião pressupõe o quê? Revelação. Então veja, quando alguém sai, por exemplo, da verdadeira doutrina bíblica e vai para outra, ele não trocou o livro por nada, ele só trocou um livro por outro, sendo que ele trocou o livro especial, inspirado, inerrante, por um cuja base era humana e não divina. Então foi uma péssima troca. Então é importante que você saiba disso. Pastor, então eu entendi a doutrina da revelação. Entendeu? Entendi. Então eu posso viver tranquilo no mundo agora? Sim e não. Sim, no sentido de que você entendeu a verdadeira doutrina. Não, porque você tem que estar ciente de que você vai ter inimigos que se levantarão contra a verdadeira doutrina, quer se colocando contra a revelação geral, quer também contra a revelação quê?
especial. Essas duas posturas aqui você precisa ter. Bom, dito isto, então, agora eu quero que você volte mais uma vez seus olhos para a confissão de fé. E agora nós vamos analisar detalhadamente a mesma. Ok? Então, abra aí a sua confissão de fé, seção 1 do capítulo 1. Nessa parte, eu dividi aqui em 4 questões que você precisa, agora aqui você precisa decorar mesmo, tá? Agora aqui você precisa saber. Nesta sessão nós temos 4 ensinos importantes, tá? O primeiro deles é que, partindo da Escritura, a nossa confissão de fé admite a realidade da revelação geral. O que é a revelação geral? É aquela que Deus faz por meio da criação e automaticamente com a sua providência. Ele não somente cria, como providencia tudo para o que foi criado. A nossa confissão de fé, olhando para a Escritura, enxerga isto e declara isto. Como? Olha aqui os termos. Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência, de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam o quê? Inexcusáveis. Pastor, o que é que essa parte nos diz? Primeiro, pressupõe revelação geral. O que é revelação geral? A obra da criação e da providência. Onde é que está isso no texto? Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência. Que nome se recebe a isso? Ou se dá isto? Revelação o quê? Geral. Depois, de tal modo manifestem. O que é que a revelação geral revela sobre Deus? Está aqui, bondade, sabedoria e poder. Então, quando eu olho para a criação, por exemplo, que eu vejo uma mãe que não é cristã, que não teme ao Senhor, que tem o seu filhinho, toma nos braços, amamenta, cuida, eu me deparo com que aspecto da revelação de Deus? Geral, onde aquele ser que foi criado por Deus está sendo cuidado por sua mãe, e isso expressa o quê? A bondade de Deus. Olhando para essa mesma mãe, eu vejo um filho que nasceu do ventre materno, foi ali durante o período de gestação 9 meses, crescendo, e você, meu Deus, quanta sabedoria trazer um ser à vida. Mas olhando também para esse mesmo quadro, eu vejo, meu Deus, que poder! Através de um óvulo e de um espermatozoide, a união deles gerar uma vida, e cresce, e quando nasce, o rosto é igual ao da mãe, o pé é o do pai. E eu disse, meu Deus, que poder para fazer isso! Então, a revelação geral, ela mostra que há um Deus que criou, que providencia tudo para as suas criaturas, e que quando ele se revela desse modo, 3 coisas ficam patentes acerca desse Deus. A saber, a sua sabedoria manifesta na criação, o seu poder manifesta na criação, e a sua bondade. A sua bondade. Então, todas as vezes que você vai na rua, que você olha uma árvore, que você pega uma fruta do pé e chupa docinha, que você vai numa praia, toma um banho de mar, o sol queima, vitamina D direto do sol, não é? Metabolizado no nosso corpo, logicamente, né? Que você vê uma pessoa cuidando da outra, que você olha os animais dentro daquela preservação, o que isso revela? Que há um Deus que é poderoso, que é bom e que é sábio, que não somente criou todas as coisas, mas providencia tudo para aqueles a quem Ele criou. Então a nossa confissão de fé, ela admite que há uma revelação de Deus, e que ela revela algo acerca de Deus, mas não tudo. O que é que ela revela sobre Deus? Poder, sabedoria e o quê? E bondade. Por exemplo, abra sua Bíblia aí no Evangelho segundo escreveu Mateus.
capítulo de número 5, verso 43. Mateus 5, 43. Vamos ver a manifestação da revelação de Deus para com a sua criação, independente de ser bom ou mal. Ele cuida. Vamos ver dois exemplos. Primeiro, Mateus 5, 43. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol, olha aí, sobre maus e vir chuva sobre quem? Então, o que está sendo revelado quando vem a chuva e o sol? Que há um Deus que se revela para todos os homens e faz isto com bondade, com sabedoria e com poder. Então, a manifestação do sol, como a gente está vendo aqui agora, é uma expressão da revelação geral de Deus e seu poder, bondade e sabedoria. Mas aqui é para com quem? Seres humanos. E para animais? Por favor, vamos ver. No capítulo de número 6, quando Cristo vai falar sobre a questão da ansiedade, ele vai tecer um comentário no verso 26, que é o cuidado que ele revela sobre os animais. Ele diz assim, observai as aves do céu, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem em celeiros, contudo, vosso Pai o quê? O que é que ele faz? Faz o quê? O que é isso? Revelação geral. Observe bem que Cristo usa a mesma expressão que ele usou do cuidado de Deus para com os homens, para também o cuidado de Deus com os animais. Pai Celeste. Então, o mesmo Deus que se revelou na sua criação e cuida, é o que cuida dos homens e é o que cuida dos animais. E mais ainda, por favor, perseveremos firmes. Verso 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, e hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de... Então Deus cuida também de quê? Ou de quem? Das plantas. Então, na sua revelação geral, Deus cuida dos homens, Deus cuida dos animais, Deus cuida das plantas. Então, ele não somente criou, mas ele providenciou tudo para a sua criação. Que revelação é essa? Geral. Então, vamos imaginar que eu vou para a rua, passo na rua, vou passear, e como eu disse, eu vejo uma cena que revela o cuidado de um ser com o outro. Ou nem mesmo nenhum ser cuidando do outro, mas há uma provisão. O passarinho cresceu, botou o ninho, nasceu o filhote, e está cuidando do filhote. Quem é que está cuidando disso? O Deus que se revelou de maneira, ou de modo que? Geral, através da sua criação e da sua providência. Ficou claro isso? Entendeu biblicamente isso? Tem dúvidas? Agora note bem, nossa confissão de fé diz que essa revelação, ela, à luz da Escritura, não é suficiente para a redenção, porque o foco da revelação geral não é redenção, é para mostrar que há um Deus que é bondoso, poderoso e sábio, mas não falou de redenção. Mas o que é que a revelação geral faz com o homem? Ela o torna inexcusável. Abra a Bíblia agora aí, por favor, em Romanos, capítulo 1. O que é inexcusável, pastor? Indesculpável. Então, a revelação que Deus faz de si mesmo, na criação e na sua providência, faz com que todos os homens que foram criados à sua imagem e semelhança, não abram a boca, não tenham essa autoridade para abrir a boca e dizer: eu não conheço a Deus, eu não tenho responsabilidade com Deus, eu não tenho que prestar contas a Deus.
Por quê? Porque a revelação geral torna o homem o quê? Indesculpável, também chamado de inexcusável. Não há desculpa. Veja comigo, por favor, Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Então os homens fizeram uma opção, abraçaram a injustiça e se apartaram da verdade. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, olha bem essa expressão, o que de Deus se pode o quê? Conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. A pergunta é: onde foi que Deus se manifestou, me possibilitando conhecê-lo, a tal modo de me tornar inexcusável ou indesculpável? Verso 20, agora leu aí, por favor, juntos. Porque para um pouquinho. Claramente o quê? É evidente. Está diante dos olhos, está patente. Não tem como você dizer que não sabe. Então, se você acordou de manhã cedo e entrou pela fresta da sua janela um raio de luz do sol, aquilo ali já é suficiente para você se tornar o quê? Inexcusável. E aqui eu estou falando só se você olhando para fora, porque se você olhar para você mesmo, isso também já torna você inexcusável. Ok? Então, veja bem, claramente o que? Se reconhece, o testemunho da criação. Prossegue? Desde o princípio, o que é que desde o princípio? Desde a criação, desde que a primeira coisa foi criada, mesmo sendo o homem criado desde o sexto dia, mas quando ele foi criado, tudo que foi criado anteriormente a ele, já mostra que houve o Deus, que foi antes dele que criou todas as coisas. Entenderam a lógica aqui? Então, primeiro dia Deus criou, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. No sexto ele criou o homem. Quando o homem foi criado, ele olha para trás e vê tudo que Deus criou. A pergunta que ele tem que fazer é a seguinte: de onde surgiu isso aqui? Porque eu acabei de chegar, não fiz nada, e já está tudo pronto. Quem criou? Entende? Então, a criação que está ali, para fora do homem, e a criação do próprio homem, já fazem dele um ser inexcusável. Porque claramente se reconhece que houve um Deus sábio, poderoso e bom, que criou todas as coisas. Prosseguindo, sendo percebidos o quê? Por meio das coisas que foram criadas. Então a percepção se dá quando eu olho para o que foi criado, lembre bem disso. Aí o que é que diz mais? Tais homens. Pronto. Então a criação geral a torna o homem inexcusável, porque ele não tem como dizer que não existe um Deus que o criou e criou todas as coisas a quem ele deve prestar contas. Está claro isso aqui, irmãos? Aí a nossa confissão de fé vai dizer uma segunda questão. Tem a revelação geral, mas qual é a finalidade dela? Volte agora para a confissão de fé. Eu parei em inexcusáveis. Agora vamos ver sua finalidade. Qual é a finalidade da revelação geral, segundo a confissão de fé? Contudo, isto tudo que foi criado, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessária para o quê? Então, pastor, e se eu ficar na beira do mar, contemplando a onda indo e voltando, o barulho do mar, os peixes, será que por essa atividade contemplativa eu posso chegar à salvação? Não. Mas se eu fizer uma contemplação assim muito profunda, pode fazer. O máximo que ela pode te dar, o máximo, é provar que existe um Deus que criou, que é bom,
que é poderoso e que é sábio, mas ela não vai lhe trazer nenhum conhecimento de redenção, porque a revelação geral não foi dada com este fim. Aí pensa bem, você conhece religiões contemplativas? Um monte delas. Natureza, contempla a natureza. Tem delas até que contemplam as obras humanas. Mas o fato é que nenhuma dessas revelações ela produzirá o efeito redentivo. Por quê? Porque a revelação geral não foi dada com esta o quê? Finalidade. Então, é importante que a gente saiba disso, que a finalidade da revelação geral é para fazer com que o homem saiba que existe um Deus, que é criador, que é providente, mas ela não levará esse homem, por meio dessa revelação, a um conhecimento redentivo do Senhor. Por quê? Porque a finalidade dela não foi essa. Está claro? Diga, meu filho. Só deixa o irmão chegar. Isso. Pastor, a revelação sobrenatural, ela pode ser, ao mesmo tempo, para uns, uma revelação geral, e para os filhos de Deus, uma revelação especial. Por exemplo, quando tem alguma cura de uma pessoa que tinha lepra, por exemplo, né, que alguns ali, isso seria uma revelação sobrenatural? Ok, boa pergunta. Excelente pergunta, meu filho. Preste bem atenção numa coisa. Deus não faz nada de modo aleatório. E o conhecimento nesse sentido ele é cumulativo. Revelação sobrenatural não é especial, eu não posso colocar na mesma categoria como eu falei agora há pouco. Todavia, para que eu compreenda a sobrenatural, eu preciso ter a compreensão da especial, para ver com esses olhos que você viu. Foi Deus operando. O Deus que me salvou é o mesmo que cura pessoas. Então, a minha compreensão do sobrenatural como o Deus que me salvou foi quem realizou, só é possível se eu tiver tanto esta geral, no sentido sobrenatural, como a especial. Então é um conhecimento o quê? Acumulativo. Mas um homem comum, ele vai dizer, realmente, foi um milagre ter curado. Deus agiu, mas vai morrer aí, Deus agiu. Ele não vai entender como você falou. O Deus que me salvou foi o Deus que agiu e que respondeu a minha oração. Então eu preciso das duas para ter o conhecimento completo acerca de Deus, né? Logicamente dentro da proporção que Ele me dá. Tanto a geral, saber que Ele age sobrenaturalmente, e a especial para dizer, esse Deus que me salvou é o mesmo que age sobrenaturalmente. O que diria um ímpio? Note bem isso aqui, viu? Na percepção do que Lucas falou, o Deus que me salvou foi o mesmo que agiu sobrenaturalmente. O que é que o ímpio diria? Um Deus qualquer agiu sobrenaturalmente. Tem diferença, não tem? Aqui, o Deus que me salvou agiu sobrenaturalmente. Eu rendo glórias a Ele porque Ele age na sua criação. Aqui, um Deus qualquer agiu e me curou. É diferente. Esse conhecimento aqui, que foi o que você demonstrou, é fruto de revelação especial e geral acumuladas. Esse aqui é somente fruto de revelação geral, porque ele não tem ainda especial para conjugar. O Deus que me redime é o mesmo Deus que opera sobrenaturalmente. Então eu preciso das duas revelações. Deu para entender, meu filho? Diácono Raimundo Filho. Pastor, como podemos ver essa misericórdia de Deus na salvação, outrora, de tantos povos que só viram, por exemplo, a revelação geral, como ficaria a situação deles antes da revelação especial? Boa pergunta esta, meu filho, também. Como eu acabei de dizer, para a redenção eu preciso das duas, no sentido de que uma vai acumulando sobre a outra, se sobrepõe à outra, não é? Mas a nossa confissão de fé vai falar sobre esse aspecto da salvação de povos que não ouviram o Evangelho, estabelecendo primeiro um princípio. Qual é o princípio? Que a salvação ela é com base no decreto da eleição.
Então, o que faz com que Deus salve o seu povo, cumprindo a sua própria natureza estabeleceu, que sua própria natureza estabeleceu, é o decreto da eleição. Então, Deus decidiu salvar. Que meio ele vai usar? Agora veja, ordinário ou extraordinário, eu não sei. Mas se for ordinário, ainda que seja um povo longínquo, ele vai fazer com que alguém seja um instrumento para levar o evangelho a essa nação longínqua. Por isso que nós enviamos as pessoas para que elas possam traduzir a escritura, pregar para povos não alcançados, e são muitos ainda. Mas essas duas coisas precisam estar na nossa mente. O que nos salva é o decreto da eleição. Se ele vai fazer isso de modo natural ou sobrenatural, ordinário ou extraordinário, aí é uma questão que Deus estabelece com os que ele elegeu. Agora, o que é que nos cabe, que nos é permitido saber e fazer? É nos dispor a levar o evangelho a todas as criaturas. Então, isso precisa ter em mente. E lembra só de uma coisa: a revelação do geral nos torna o quê? Indesculpáveis. Então, nenhum homem no final pode dizer assim: eu não fui convertido porque eu não sabia. Não. Você recebeu uma medida da revelação que deveria fazer você se dobrar diante do Senhor. Mas por causa do pecado, isso é impossibilitado. Pastor, sobre a revelação especial, existe na Escritura algo que, tipo assim, delimite o mínimo para que seja revelado? Por exemplo, a gente olha lá para Jonas, quando você deu o estudo de Jonas, que a mensagem de Jonas foi muito superficial, só disse, Nínive, Deus vai te subjugar, e acabou. Ele não fez uma declaração de que o homem tinha pecado, como foi a declaração lá de Pedro, em Atos. Não apresentou uma estrutura assim, né, bem detalhada do que o homem deveria fazer. Lá em Nínive, Jonas só disse, Deus vai julgar Nínive. Aí o povo se arrependeu porque viu que estava errado, só isso. Existe assim um mínimo. Você pode abrir esse texto e ler literalmente aí a mensagem de Jonas para eu explicar isso? Jonas capítulo 3. Lembra a pergunta dele: o quanto de revelação é necessário para alguém se salve? Que alguém se salve, revelação especial. O quanto é necessário? Né? Porque se eu for olhar, será que eu tenho que falar para ele a Bíblia toda? Não é? Aí você vai ter que pregar, não são 40 dias não, talvez 40 anos seja insuficiente. Então, qual é a quantidade necessária? Lê aí, por favor. Do 1 até o 4, se eu não me engano. Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia... agora preste atenção, vá. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Pronto, morreu. E essa pregação salvou a cidade toda. Essa pregação, ela encerra o conteúdo necessário para a salvação? Sim. Vamos pensar aqui. Primeiro, ainda 40 dias, então ele só tem o quê? Pouco tempo. Juízo. Se ela não se arrepender, será subvertida. Há uma lei que cobra algo de você e há um caminho para sair desse castigo. Então você tem pouco tempo, você quebrou a lei, você tem que se arrepender. O que é isso? É a pregação de João Batista, é a pregação de Cristo e é a pregação dos apóstolos. Arrependei-vos e crede, porque está próximo o reino dos céus. A mesma mensagem, lei e graça. Nunca mudou, desde o Antigo Testamento. Então o que é necessário fazer? Eu poderia desenvolver todo aspecto da lei, todo aspecto do evangelho e fazer a chamada à salvação. Ok, mas aí ele falou com uma expressão simples todo o conteúdo do evangelho. E isso foi suficiente para que eles compreendessem que eram pecadores, que estavam perdidos e faltava pouco tempo e que precisavam se arrepender dos seus pecados, senão seriam consumidos.
Então, o que é necessário é falar da lei e falar da graça. Lei sem graça, farisaísmo, legalismo. Graça sem lei, liberalismo. E aqui eu não estou falando de liberalismo teológico, estou falando de uma vida licenciosa. Então, qual é o equilíbrio? É lei e graça. Lei e graça. Se eu separar, dá errado. Então, qual é o conteúdo da mensagem? Tem que ter essas duas coisas. Ainda que sejam em breves palavras. Ok? Tranquilo? Pode prosseguir? Diga, meu filho. Marcela aí do lado. E pastor, só pega no gancho que o John deixou aí. Uhum. Uma coisa que para mim é assim, eu sei que Deus é soberano e tudo mais, mas fica de difícil compreensão, assim, humanamente falando, no tocante a Deus dizer que se arrependeu de que ia fazer aquilo ali, no final do versículo 10. Eles chamam de linguagem antropomórfica. É uma forma de Deus revelar a sua insatisfação, de modo que eu pudesse entender o que ele está sentindo, mas não de arrependimento, como se Deus mudasse os seus planos. Então é só para eu entender, porque como ele é um Deus incompreensível, ou ele entra na minha linguagem para que eu compreenda, ou então jamais eu vou compreender o que ele fez. Vamos adiante? Confissão de fé, voltando. Então, a finalidade é para tornar o homem o quê? Indesculpável. Terceiro ponto, veja a ação graciosa de Deus. Então, se a revelação de Deus me torna indesculpável, então eu já seria por isso mesmo, ou por só essa causa, né? Indesculpável e condenado. O que foi que Deus fez que revelou sua bondade? Agora a terceira parte. Por isso, volta na confissão, tá? Foi o Senhor servido em diversos tempos e de diferentes modos revelar-se e declarar a sua igreja. Veja, essa revelação especial foi dada para quem? Para a igreja, aquela sua vontade, e depois, para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-lo escrever toda. Então vamos entender essa parte. Primeira coisa que ele diz: Deus se revelou de modo geral, mas como ele amava a igreja, ele deu para a igreja uma revelação que? Especial. Que ao longo de toda a história da redenção, ele fez de muitas formas e de muitas maneiras. Abra a Bíblia aí, por favor, Hebreus capítulo 1, verso 1. Hebreus 1, 1. Abriram? Olha só o que é dito. Havendo Deus, outrora falado. Então Deus fala. O que é que quando está dizendo falou é que ele se revelou. Agora veja uma coisa aqui, preste bem atenção nisso. Na criação Deus fala audivelmente. Por favor, não vai me dizer que o cachorro latindo está falando, que o passarinho cantando é Deus falando. Vocês nunca disseram isso não, né? Deus se revela. Por isso que eu li com os irmãos o Salmo 19, que diz: deles não se ouve nenhum som, todavia por toda a terra se faz ouvir a sua voz. É um testemunho mudo, é o que está patente aos olhos. Mas no caso da revelação especial, Deus o quê? Fala. É uma revelação pessoal. Então por isso que o texto diz, outrora o quê? Falado. Quantas vezes? Uma só? Não, muitas vezes. Agora como ele falou? Aí ele vai dizer, de muitas maneiras. Quais? Pastor, ele falou com sonho, através de sonho, falou com visões,
profecias, oráculos. Então você tem uma forma imensa pela qual Deus falou com o homem. Só que esses modos de falar de outrora, eles tiveram que cessar. Por quê, irmãos? Porque dada a corrupção humana, que não é diferente hoje, era possível que muitas pessoas se levantassem e dissessem: Deus está falando. Então como é que você vai conseguir aferir se de fato Deus falou? Por isso que ele fez o quê? Ele falou outrora de muitos modos, de muitas maneiras, mas agora nos falou pelo quê? Seu Filho. Então a revelação plena de Deus falando foi o próprio Jesus falando. E os apóstolos que vieram após ele, à esteira dos profetas, e falavam autoritativamente em nome do Senhor, trazendo-nos o quê? O que nós temos hoje reconhecidamente como nosso cânon, a Escritura Sagrada. Então, na revelação especial que Deus fez, desde o Éden lá, quando falou com Adão, e até hoje, nos nossos dias, ela aconteceu e Deus fala de modo pessoal, falou de modos diferentes, mas chegou um tempo que para o nosso bem, olha o que ele diz aqui, ó, para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra o quê? A corrupção da carne, a malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido em escrever. Para quê? Para que a gente não fique à mercê de um bocado de gente dizendo que Deus está falando sem ele nunca ter falado. Então nós precisamos sim admitir que Deus falou de modos diferentes, mas também precisamos admitir que hoje Ele nos fala pela palavra, que aprove a Ele escrever para o nosso próprio bem, para que a gente não ficasse à mercê de homens maus, do maligno e até do próprio mundo, que certamente se levantariam para contradizer a palavra do Senhor. Então isso é o quê? É uma expressão da bondade de Deus conosco. Diga, meu santo, diácono Jeremias. Agora lembra bem, quando chega o microfone na mão dele. Ele escreveu toda. Por que isso é importante? Ele não escreveu a menos, e nem escreveu o quê? A mais. Então eu não posso nem tirar e nem adicionar, porque tudo que ele queria que nós soubéssemos está posto aqui na Escritura. Depois nós iremos dar a canonização, tá? Para explicar esse ponto. Diga, meu filho. Pastor, lá em Gênesis, quando Adão e Eva eles pecaram, né, comendo a fruta, aí abriram-se os olhos, eles viram que estavam nus e Deus teve que matar um cordeiro, né, para vesti-los com a pele. Ok. Ali eles entenderam que era uma revelação especial, porque a gente lendo em Gênesis, só começa a invocar o nome de Deus lá quando Sete tem um filho, né, que é Enos. Eles começaram a invocar o nome de Deus. Aí eu quero saber se naquele ato Adão compreendeu que ali era uma revelação especial. Primeira coisa que a gente tem que entender do texto é que quando eles pecam, eles já perderam a capacidade de se relacionar de modo especial com o Senhor. Então Deus vai até eles. Então uma atitude de Deus para o homem caído já revela a sua graça. Ao fazê-lo, Deus revela não somente a sua condição, a condição do homem, mas a sua necessidade, e dá a ele uma provisão, que no caso foi o quê? Para cobrir as vergonhas, ele mata o animal, então o cobre, visto que ele tentou fazer cinta com folha de figueira, e aquilo não foi suficiente para cobrir sua vergonha, né? Decorrência do pecado. Então assim, o que é que nós temos ali? É um quadro, antes de entender se o animal é um tipo de Cristo, é um quadro onde o Deus Todo-Poderoso e Santo, de maneira graciosa, se revela ao homem caído e dá a provisão para ele por conta do pecado que ele cometeu. Creio sim que aquilo foi suficiente, porque logo em seguida, no capítulo 4, você tem ali uma expectativa de Eva com relação ao Redentor vindouro, o que faz jus a Gênesis 3,15,
que anunciou o Evangelho, que é o anúncio do Evangelho, né? Vai nascer da semente da mulher, um que vai esmagar a cabeça da serpente e terá ferido o quê? O seu calcanhar. Então, de modo mais amplo, eu creio sim que houve ali uma revelação especial para aquele casal e que fez então partícipe da mesma promessa de redenção que nós somos hoje, em Jesus Cristo. Porque eles ouviram o Evangelho e demonstraram isso a partir do seu procedimento, e aqui eu me refiro especificamente ao procedimento de Eva naquela oportunidade. E aí, quando você vai também ver a genealogia que o irmão citou, você vai ver a genealogia que procede de Adão e a genealogia que procede de Caim. Como a de Adão, a genealogia dos salvos, e a de Caim, a dos perdidos. Então é mais um argumento em favor de que eles tenham ouvido o Evangelho e tenham crido. Ok? Mas veja, Deus se revelou de modo o quê? Especial. Especial. Se ele não tivesse feito isso, eles continuariam mortos em seus delitos e pecados. Ok? Então, a ação graciosa de Deus em nos deixar se revelar e nos deixar uma palavra o quê? Escrita para cada um de nós. A última parte desta sessão da confissão mostra-nos uma outra coisa também muito importante, que eu queria que os irmãos observassem, que é a indispensabilidade da Escritura. Na parte final da confissão da sessão 1, diz assim: isto torna, estão lendo aí, acompanhando? Indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus o quê? A sua vontade ao seu povo. Então, para o crente, a palavra de Deus, ela é o quê? Indispensável. Porque se não tiver a palavra, nós não teremos acesso ao conhecimento redentivo do Senhor. Porque a revelação geral não se presta para isso. Não tem como eu ter acesso a Deus, então Ele, por sua graça, deixou-nos a sua palavra, que é indispensável para a nossa salvação. Agora abra sua Bíblia aí, por favor, em 2 Timóteo, segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, versos 16, 14 a 17. Note bem uma coisa. Eu vou ler, é toda a porção, mas eu vou ler só o 14 e o 15, tá certo? Para que vocês possam ver o seguinte: pastor, esse conhecimento de que a Escritura é indispensável para a minha salvação, é um conhecimento que veio para nós depois da Reforma Protestante, depois que houve a Assembleia, ou já era um conhecimento pretérito, anterior? Então veja comigo 2 Timóteo 3, 14 e 15. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância, olha bem agora, sabes as o quê? Sagradas letras. O que é isto? Se você olhar esse texto, estabelecendo aqui uma harmonia das partes, você vai ver que Sagradas Letras está para Escritura, do verso 16. Então, tanto Sagradas Letras quanto Escritura é a mesma coisa. É um paralelismo sinonímico aqui, poderíamos dizer. Ele usou palavras diferentes para a mesma coisa. Então, nesse sentido, Sagradas Letras é Escritura. E que essas Sagradas Letras podem tornar-te o quê? Sábio para a salvação pela fé em... Por que a avó e a mãe de Timóteo não ensinaram para ele sobre salvação, levando ele para o campo e mostrando as árvores, os peixinhos, as nuvens, o lago, o rio? Porque a revelação geral não serve para tornar o homem sábio para a salvação. Porque ela não é revelação especial. Porque ela não foi dada para esse fim. Mas a revelação especial, as Sagradas Letras foram dadas para o quê? Para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Diga, meu filho. Reverendo Alex, aqui é apenas uma elaboração minha, né, depois da sua exposição. Isso mostra o tanto quanto nós somos corruptíveis, né? O homem, depois das explicações, né, da confissão de fé de Westminster,
não percebendo esse cessamento e não percebendo a completude da Sagrada Escritura, ele busca outros subterfúgios. Exato. Por exemplo, quando ele não encontra algo que está na obediência de Deus e na Sagrada Escritura, aí ele procura algo auxiliar. Exatamente. Só para a percepção do quanto é infinito Deus, né? E ele já sabia de tudo, já sabe de tudo, né? Sabendo da pretensão humana que quando não encontrasse algo ali na sua própria palavra, iria criar subterfúgios, que hoje são inúmeros, né? Porque não encontra ali como seguir a Deus, porque vai de encontro ao não ego, aí ele procura algo que está fora da Sagrada Escritura. Correto. E aí o camarada vai tomar uma decisão importante na vida, né? Aí ele lê a Bíblia, e a Bíblia diz para ele assim: não faça. Mas ele quer fazer. Mas ele sabe que Deus está dizendo o quê? Não faça. O que ele vai recorrer? A uma outra revelação. Então ele prefere seguir alguém que diz assim: olha, eu acho que isso é melhor para você. Mesmo que aquele conselho seja contra a Escritura. Ou quem sabe ele vai fazer um passeio, aí ele está aqui, o sol claro em Teresina, e ele vê um raio passando no céu, ele diz: é a resposta que eu precisava para fazer. Então o homem precisa de revelação. Mas quando essa revelação confronta o que ele quer, o ego, então ele vai se apoiar em outra revelação para fundamentar a sua decisão. Resultado? Ele está abdicando da revelação especial que dá conhecimento salvífico de Cristo para abraçar outra revelação, outro livro, entenda livro entre aspas, que não um livro deixado por Deus para o nosso próprio bem. Então, nesse sentido, irmãos, a palavra de Deus, ela é o quê? Indispensável. Então, vou dar aqui um exemplo. Preste bem atenção nisso que eu vou dizer. O cidadão chega para você e diz assim: pastor, eu queria muito salvar minha família. O que é que eu faço? Eu disse: pregue, dê Bíblia para ele, fale da Bíblia para ele. Ô pastor, mas assim eu não tenho muito espaço. O senhor não acha que só vendo o meu testemunho ele poderia ser salvo? Diante disso que eu falei para vocês, qual a resposta que você daria para essa pessoa? Que resposta daria para ela? O silêncio é sepulcral, né? O problema... Diga, meu filho. Testemunho não é revelação especial. Primeira coisa que você tem que entender. Você pode ter a vida mais santa, porque se dependesse de vida santa, todos que estavam no período de Jesus Cristo tinham sido salvos. E teve alguém que se perdeu naquele período? Então, se nem o nosso Redentor usou do seu testemunho para salvar, ele mesmo ensinou que nós deveríamos pregar para que pessoas fossem salvas, por que hoje eu vou crer que meu testemunho vai salvar? Então veja que a gente às vezes define que a Escritura é indispensável, então a gente tem uma teoria, e na prática a gente está com outro livro, o livro da minha vida. Pregue, se for necessário, use palavras. Espera aí, tem que olhar bem direitinho o que esse autor quis dizer, porque sempre a pregação foi com palavras, não foi com testemunho. Palavras. Palavra é tão indispensável que Deus revelou e escreveu. Mas a gente recebe, não sei de onde essa influência, que diz que é o testemunho. Pastor, mas a Bíblia nos diz em Atos 1,8 que nós não seríamos testemunhas. É verdade. Testemunha de quê? E como foi que os apóstolos testemunharam? O que é que impediram, ou tentaram impedir de fazer? De falar.
Por que Bíblias são queimadas? Por que impede em muitos locais de chegar a Bíblia? Porque se fosse pelo testemunho, você ia para lá e vivia o seu testemunho. Isso mostra a indispensabilidade da Escritura, da revelação escrita. Então não é por minha vida, não é por testemunho, é a palavra. Agora eu estou dizendo que eu não devo testemunhar? Não. Mas eu estou dizendo que você não pode ter na sua cabecinha aí que o seu testemunho silente, sem falar da palavra de Deus, vai gerar salvação no coração do outro. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, não é pelo ver seu testemunho. Então pense bem nisso. Você tem que falar, tem que dar a Bíblia, ele tem que ler, ele tem que ouvir a palavra de Deus. E o Espírito age pela palavra, que é semente incorruptível. Lembra disso. Irmã Rosa, alguém bote aqui o microfone nesta amada. É que depois o pessoal reclama comigo, irmã. Então a senhora... Só quero dizer Diga. que por conta de testemunho, há muita passagem de gente na nossa igreja aqui mesmo, porque se espelharam em testemunho de homens que viviam na palavra de Deus, que se comportavam direitinho, mas que essas pessoas interpretaram alguns comportamentos desses irmãos como sendo testemunho que não eram coerentes. Na verdade, o testemunho estava correto, a pessoa estava se comportando direito, mas em dado momento as pessoas interpretaram diferente. Por quê? Porque elas estavam baseadas no testemunho do homem e não na palavra de Deus. E muitas delas se afastaram daqui, porque julgaram que os irmãos estavam errados. Inclusive o testemunho de pastores. Só que os pastores estavam corretos. Mas elas não estavam firmadas na palavra de Deus. Por isso que a estavam gente firmadas tem... no testemunho dos irmãos. O testemunho que elas tinham que ver era o de Jesus Cristo. Mas não. Estavam meus irmãos, muitas se afastaram, inclusive, daqui por conta disso. Há um aspecto da imitação que a própria Bíblia estabelece, né? Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas ali é a questão do viver cristão. De eu ter um padrão. Para quem eu olho? Então eu vou precisar de um referencial. E é bom que o referencial seja cada um de nós, crentes. Agora, eu não posso trocar testemunho por Bíblia. Bíblia é Bíblia. É palavra de Deus. Não tem como eu dizer, não, vai ser salvo porque me viu. E por favor, não usem aquele texto de 1 Pedro 3, quando diz que o marido vai ser convertido pelo testemunho da esposa. Tá? Porque falar disso acerca daquele texto ali não tem nada a ver com a salvação de pecadores por meio de um testemunho silente. Ok? Exatamente. Crê em quê? No que ele está vivendo? Não, no que ele está falando. Já disse, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Bom, caminhando para o fim, agora eu queria que a gente abrisse alguns textos bíblicos para a gente finalizar, tá certo? Romanos 15, 4. Por favor, abra sua Bíblia aí, a gente já está concluindo. Romanos 15, 4. Abriram? Então, note bem agora Paulo dizendo aos irmãos sobre a importância do que foi escrito. Vou ler, tá? Romanos 15, 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos o quê? Então, está escrito. Como é que eu vou ter consolo? Pela Escritura. Como é que eu vou desenvolver paciência? Pela Escritura. O Espírito age pela Escritura. Então não tenho como me apartar dela, nem para a salvação, nem para a santificação. É a Escritura. Então vamos supor que eu seja uma pessoa impaciente.
Pastor, como é que eu melhoro minha paciência? Como é que eu faço, pastor, para eu me tornar uma pessoa paciente? Aí disse, meu filho, vai cuidar de um cachorro, porque aí você vai treinar com o cachorro e você vai se tornar uma pessoa muito paciente e tal. Não, meu filho. Você vai ler a Bíblia, você vai ver o testemunho de homens pacientes, que registrados na Escritura, portanto, inspirados, como que Deus trabalhou na vida deles, o que fez. Você vai orar, você vai usar o meio de graça que Deus deixou, e Ele, pelo Espírito dele, vai trabalhar na sua vida para você se tornar uma pessoa paciente. Agora, é possível que ao cuidar do cachorro, você tenha que desenvolver ou demonstrar essa paciência. Mas não é no sentido de que vai aprender paciência cuidando de cachorro. Eu aprendo virtudes cristãs com a leitura da Bíblia, a meditação e a prática dela, tudo por meio da ação do Espírito de Deus. Por isso que a Escritura é indispensável. Ok? Por isso que alguém diz assim do marido, esse marido está me testando a paciência. Ele pode até estar testando, mas desenvolver você teve que fazer antes. Diga, santo. Enquanto isso, abram a Bíblia aí em Isaías capítulo 8, esse é o último texto, verso 19 e 20. Isaías 8, 19 e 20. Pode dizer, meu irmão. Só um adendo. Ok. Então, pode-se traduzir que o binômio meditação e reflexão necessariamente tem que andar juntos. Primeiro eu teria que saber o que é que o senhor quer falar sobre meditar e refletir. Eu vou dizer do ponto de vista bíblico. Meditar na Escritura seria você tomar uma porção, entendê-la em seu contexto, o que é que Deus quis para o povo daquela época, transpor o abismo temporal até hoje, para saber o que é que Deus quer na minha vida. Tendo sabido disso, agora eu vou orar e pedir que Deus trabalhe aquelas coisas na minha vida. Isso demanda tempo, isso demanda oração e prática. Mas eu posso tomar só um texto e refletir aleatoriamente. Meditar, do ponto de vista bíblico, é muito mais profundo do que refletir. Ok? Porque são uma das maneiras, uma das formas de nós aprofundarmos o conhecimento bíblico. Isso. Então, do ponto de vista bíblico, ao invés de refletir, eu deveria o quê? Meditar. Salmo 1. Meditar. Tá bom? E é uma coisa que nós crentes precisamos aprender. A meditar. Como meditar? Isso não é meditação transcendental não, viu? Então eu estou falando de meditar conforme a Escritura ordena. Como é que eu medito? E é possível que ao estudar sobre isso você descubra que nunca meditou na Bíblia. Você pode até ter lido, pensado, mas meditar não é uma coisa simples. Eu vou dar um curso a semana, sem ser essa semana a outra, sobre a piedade missionária. Como que o missionário no campo desenvolve esse aspecto. E um dos tópicos de uma das aulas é esse. A necessidade que nós temos de meditar nas Escrituras. O que é meditar? E muitas vezes a gente está achando que está meditando, não está. A gente está lendo superficialmente ali e tal. Mas meditar é diferente. Tem todo um processo, até o ambiente influencia nisso. Não determina, mas influencia. Por que eu fiz a colocação? Uhum. De quarta-feira para cá, a igreja toda já sabe o que se deu, o que se passou, né? Sua família. E eu fui alvo de um pré-julgamento pesado. Uhum. Em princípio, quase que eu caía na cilada. Mas aí eu refleti, meditei, eu dei tempo ao tempo e considerei a ignorância de quem assim se conduziu. Uhum. E aí eu encontrei tempo suficiente para não fazer, para não agir daquela maneira intempestiva que eu ia agir. Entendi. Você entendeu?
de forma que eu me contive e não fui intempestivo. Graças a Deus. E já tenho a resposta adequada para quem, de uma forma talvez ignorante mesmo, certo? Se pronunciou. Depois o senhor leia Tiago 1, 19 e 20. Que após meditar nesse texto, o senhor vai entender como devemos proceder diante de falas. Tiago 1, 19 e 20. Tá bom? Leia mesmo, medite nisso. Eu me recordei que o senhor diversas vezes já disse que diante de qualquer situação, seja de alegria, de tristeza, de frustração ou coisa que o valha, ore antes de agir, pois peca quem é precipitado. Vamos lá, Isaías 8, 19 e 20. Olha só: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? Então você tem duas possibilidades: consulto estes ou a Deus. A favor dos vivos se constarão os mortos. O homem está sempre precisando de revelação. Então ou ele consulta a Deus ou consulta o resto. Qual dos dois eu devo escolher? Verso 20. A lei e o testemunho. Aqui a lei quer dizer, vá para a Bíblia. Vá para a lei. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Eu preciso da Bíblia. Graças a Deus, porque Ele não me deixou à mercê de uma revelação geral, mas me deu uma revelação o quê? Especial. Eu quero finalizar dizendo o seguinte, irmãos, dessa primeira sessão. Agradeçamos a Deus por sua revelação geral. Graças a Deus, pergunta do Lucas, né? A base para compreendermos todo o pacote está na geral. Então, quando eu tenho especial e geral, eu entendo a importância da geral. A geral me mostra que há um Deus que criou, que é sábio, que é poderoso, né? Que é bondoso, que cuida de tudo em sua providência. E aí, quando eu pego a especial, o que é que eu tenho? O Deus que me salvou é o mesmo que criou. Conjuga as duas coisas e aí eu tenho o pacote da verdade completo necessário para a minha vida. Então agradeço a Deus porque Ele se revelou de modo geral. Também louve a Deus por sua revelação especial. Você imaginou o que seria da sua vida? Como é que você seria guiado olhando para as nuvens, irmãos? O povo vai hoje nesses locais para receber revelação de carta, de buzo. Não é? Tem gente que adivinha pelo copo de café. Não sei como é que faz isso. Como é que a pessoa pega uma xícara de café, bota um copo, pela forma como saiu ali, ela vai dizer que a vida dela, que loucura, nós temos uma palavra que foi traduzida em nosso idioma, tão clara. Não é uma bênção isso? Você devia tanto agradecer a Deus, tanto pela Bíblia, e se devotar a ler essa palavra e meditar nela, tanto, porque se não fosse a Bíblia, meu filho, você estava perdido. E não só no que diz a salvação não, mas a santificação também, porque imagine, então agradeça a Deus, porque você tem a Bíblia. Por isso que o salmista disse, quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação todo dia, eu amo a palavra, quem ama a Deus ama a sua palavra, e quem estuda a palavra aprende a amar a Deus. E finalmente, que a nossa vida, irmão, não esteja pautada em outra revelação que não seja que Deus faz de si mesmo em sua palavra. Pense nisso, tem muita gente aí que está perdido, tendo a Bíblia, que é a nossa única regra de fé e prática, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, e se perdendo em outras coisas. Não faça isso. Paute a sua vida pela Bíblia, e você certamente terá o melhor caminho a seguir, especialmente num mundo como este, de tantas possibilidades que não vêm da parte do Senhor.
Que Ele tenha misericórdia de nós, nos ajude, e nós devemos adorá-lo, tendo a sua palavra como o centro na nossa vida, dirigindo os nossos passos e todo o nosso proceder. Que Ele nos abençoe e nos guarde. Amém.